começando mais um programa MVN Família. E é muito bom saber que você está aí do outro lado nos assistindo. E hoje estamos trazendo uma matéria muito importante. A gente sabe que antigamente uma criança gordinha era sinal de saúde, mas hoje os médicos já estão muito preocupados. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre a obesidade infantil. Uma matéria importante que pode ajudar você aí em casa. Então fique ligado, o nosso programa já começou. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta com o programa MVN Família. Que alegria estarmos com você aí na sua casa, tratando de assuntos tão relevantes para a sua família, para a minha família, para a nossa família. E hoje nós estamos falando sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil tem assustado muito os médicos, pediatras e a nós, mães também, que estamos preocupadas com a saúde, com a alimentação dos nossos filhos. E para isso nós trouxemos novamente a doutora Priscila Ribeiro, que é nutróloga, para estar falando um pouco conosco sobre a obesidade infantil. Doutora Priscila, que alegria ter você novamente conosco. É um prazer, Valquíria, poder estar aqui com vocês nesse bate-papo tão descontraído e falando de um tema assim que é super importante e assim poder falar um pouco para as pessoas se alertarem, né? Vamos estar aqui colocando em prática tudo que a gente for falar hoje aqui. A Wilza iniciou o programa falando algo muito interessante, né? Que antigamente era bonitinho, né? A criança ser gordinha era sinal de saúde, né? E hoje nós estamos vendo um índice muito alto de crianças muito acima do peso. Verdade, isso é preocupante os nossos avós, né? Essa cultura, vamos dizer assim, da criança gordinha ser a criança saudável, é o que nos preocupa, né? Porque ainda hoje os nossos avós ainda falam, né? Não, e eles falam assim, não preocupa não, minha filha, quando começar a andar, emagrece. E aí a criança começa a andar e não emagrece. Não, minha filha, mas quando estiver na adolescência, na fase do estirão, emagrece. E o pior é que nós estamos vendo que elas não estão emagrecendo. Sim, porque assim, na época delas, né? Eles tinham essa visão da criança, a magrinha estava associada à doença, tadinho, né, magro, raquítico, né? fulano é gordo, forte, gostoso, né, saudável. Então assim, só que naquela época, logo depois que eles começavam a andar, eles corriam, brincavam, né? Não tinha tablet, não tinha telefone. Não era tão sedentário. Gastavam bastante energia, Bastante energia. E hoje não, hoje a gente não tem isso, né? As nossas crianças hoje, elas vivem mais em ambientes fechados, elas não brincam como brincavam antes. E tudo está associado a tablet, a telefone, né? Na escola não tem tanto espaço para brincadeira. Televisão, videogames, né? Exatamente. E isso acaba sendo uma situação preocupante, né? Porque o índice de obesidade vem aumentado. A gente sabe que a obesidade ela tem vários fatores, não é só isso, né? Tem as causas genéticas, as causas, os distúrbios hormonais, mas assim, a meu ver, a principal preocupação hoje em dia é isso, é a alimentação e o sedentarismo na infância.
né? Eu me lembro na minha infância, Wilza, que a gente brincava o dia todo na rua, na porta de casa. Gastando essa energia. Você subia em árvore, você fazia casinha em cima de árvore, pulava corda. Eram tantas as brincadeiras Corria, que a andava gente de gastava, bicicleta. só ia lá dentro para comer mesmo. E Verdade. acabava comendo menos, né? É verdade. Hoje não, hoje eu acho que uma forma até de punir a criança é assim, você vai ficar sem o tablet, vai ficar sem o telefone, porque é o que a criança vive e a diversão da criança acaba sendo aquilo. Doutora né? Priscila, e quando que a mãe tem que se preocupar, que vê que às vezes a criança realmente está obesa? Então, a gente tem algumas formas de estar olhando a questão da obesidade, não só pelo número na balança, né? Claro que o peso ele é importante porque a gente acaba acompanhando, tá ganhando peso muito rápido ou não tem ganhado peso. Mas tem o índice de massa corporal, que é uma fórmula que a gente pode estar jogando para avaliar o peso da criança, e tem uma bioimpedância, que é um aparelho onde você vê a massa magra, a questão da gordura, onde está tendo mais gordura, metabolismo, que é um exame, né, onde a gente pode ver isso mais detalhado. E os pediatras também usam... Se é mãe, você já foi, aquela tabelinha, né, de crescimento e ganho de Que é o peso. crescimento ideal Tem e uma proporcional, média. né? Ele Verdade. tem que estar ganhando peso proporcional ao crescimento. Pra você ter uma ideia, antes a preocupação dos pediatras era o ganho de peso, né? Hoje a preocupação maior dos pediatras é tá ganhando demais o peso. E às vezes não está crescendo. E às vezes não está crescendo. E então a gente tem que estar, eu falo, é a mudança de hábito mesmo, né? Tem que estar colocando a criança, se a criança não quiser fazer uma prática esportiva, não quero fazer uma natação, não quero fazer um tênis, algo que gaste a caloria, colocar a criança para brincar, gente. Criança tem que brincar, levar para o parque. skate, uma Criança coisa que precisa de gosta, espaço, né? Precisa ter o convívio, socializar com outras crianças, precisa brincar de correr, de pique-esconde, pique no alto, né? Brincadeiras que tem uma queima de caloria. E isso até porque a gente vê que essa fissura pelo tablet, pelo telefone, isso acaba deixando a criança... às vezes até com algum transtorno psicológico. Antissocial, né? Eles ficam vivendo aquilo que eles estão olhando ali, né? Eles não vivem o mundo real. Então é estimular não só para a questão da obesidade, mas também para a socialização, né, da criança. Além da questão do sedentarismo, que a gente vê que prejudica muito, que ela não queima essa caloria, qual seria uma outra causa da obesidade? Alimentação? Tem as doenças, né, os distúrbios hormonais, igual tem a da tireoides, do cortisol, da insulina, então você vê que a criança está ganhando peso muito rápido e às vezes a alimentação não está tanto ali que justifique, a gente tem que fazer essa investigação hormonal, né, de metabolismo, de uma forma geral, né? uso de medicamentos, a questão genética, eu acho que a questão genética ela influencia muito e sobretudo o hábito alimentar, né? Eu acho que além do sedentarismo, eu acho que eu nem sei como que nós poderíamos classificar qual dos dois é o maior vilão. Se o maior vilão seria o sedentarismo ou se seria a alimentação. Porque nós estamos vivendo uma sociedade sem tempo, né? Uma sociedade altamente ativa. As mães que antes estavam em casa agora estão no mercado de trabalho. Chegam às vezes em casa já anoitecendo, sem a menor condição muitas vezes de preparar uma alimentação saudável para a família. Talvez nem é porque ela não queira, não dá tempo, né? Às vezes, isso acontece muito comigo, às vezes quando eu estou voltando para casa e os meninos, mãe, traz lanche. Quer dizer, se eu for chegar em casa e for preparar algo, eles não vão esperar, né? Porque estão com fome. Então, você muitas vezes é obrigado a passar, né, no supermercado, numa panificadora e levar alguma coisa pronto ou pré-pronto para facilitar aí essa correria do dia a dia, né, Wilson? E o industrializado, ele tem trazido muita facilidade para nós mães, né? Igual você disse, é bem mais fácil você abrir um pacotinho do que você preparar algo saudável, mas vai chegar um momento
que a gente vai ver realmente conseguir medir o prejuízo disso tudo, né? Isso, e assim, principalmente a gente falando de criança agora, né, a gente manda para a escola um lanche que também é mais prático, né? Por falta de tempo, igual você disse, as mulheres hoje elas trabalham muito, elas ficam pouco em casa. E às vezes já não gostam de cozinhar, porque antes cozinhar era uma coisa que era mais comum, né, no meio feminino, na mãe e tudo. Hoje não tem tempo, hoje já não dá tempo de chegar e programar tudo. Então a gente acaba indo para o mais prático. E a criança acorda, ela toma café, ela vai para onde? Vai para a escola. É mais prático levar a bolacha recheada, levar o saquinho do salgadinho, né? O suco de caixinha, que já vem naquela quantidade certinha para caber na lancheira. Não derrama. Exatamente. Então, tudo isso é mais prático. E a gente, óbvio que sem tempo, acaba optando pelo mais fácil. Então, eu acho que isso acaba prejudicando mais ainda a saúde da criança. E no interior, até que ainda não tanto, mas assim, nas grandes cidades, às vezes a criança passa o dia todo na escola. Ela fica na escola ali, ela já almoça, ela já tem um outro período, né? Então, toda aquela alimentação ali é externa. E ela chega em casa, também uma alimentação preparada, uma lasanha pronta, um nuggets, né? Que tem muitos conservantes, né? Então, aquela criança, aquele dia, ela não comeu nada que não fosse industrializado. Né? Interessante, quando eu tive minha primeira filha, em um dos retornos médicos, eu falei assim, doutora, quando que eu posso dar danoninho para ela? Ela falou assim, ela já pediu? Então, às vezes, as mães, com aquele amor imenso que a gente tem, né, querendo oferecer o melhor, acabam optando por aquilo que não é o mais saudável, né? Então, as bolachas recheadas, os iogurtes, os refrigerantes, os achocolatados, né? Não é a melhor opção para as crianças, definitivamente. E a gente, assim, quando pensa em criança, já pensa no doce, né? Então, a criança não conhece o doce quando ela nasce. O paladar dela não é um paladar de pedir doce. E a gente já quer oferecer aquilo docinho, né? E depois que ela tem o paladar, ela já vai querer uma bala, uma jujuba, já vai querer o que é voltado para o doce. Eu acho que hoje em dia o doce é um dos grandes vilões também, da alimentação, né? E então também se atentar para isso. A questão do danoninho é essa mesmo. A maioria das mães querem saber. Verdade. E nós estamos aqui hoje falando no nosso programa sobre a obesidade infantil. Estamos aqui com a doutora Priscila Ribeiro, especialista nessa área, nutróloga. E no próximo bloco nós queremos falar um pouquinho com vocês as complicações disso. O que é que uma criança que às vezes está obesa hoje, o que pode causar nela futuramente. Nós estamos com uma população hoje, mais de 50% no Brasil, obesa. É algo preocupante. Nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde e com a saúde dos nossos filhos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828.
Estamos de volta com o programa MVN Família. Estamos aqui hoje falando de um assunto extremamente importante. Estamos falando sobre a obesidade infantil, os riscos a respeito da alimentação e as complicações que a obesidade infantil pode trazer para uma criança a curto e a longo prazo. Doutora Priscila, nós estávamos conversando sobre a questão do lanche escolar. O lanche escolar acaba sendo uma complicação muitas vezes no decorrer do dia, né? Como nós falávamos, essa correria em que se vive, tem que preparar um lanchinho todos os dias para a criança levar para a escola. E muitas vezes os pais acabam optando por alimentos industrializados, por sucos de caixinha, chocolatados, e parece-me que não é a melhor opção, né? É verdade, Valquíria. O industrializado, ele é pouco nutritivo, né? Então, assim, é mais prático e, como a gente estava falando anteriormente, a gente não tem muito tempo de estar preparando, então essa praticidade acaba levando a gente a cometer esses erros em casa com os nossos filhos, né? A gente acaba colocando na lancheira dele o suco de caixinha, a bolachinha recheada, o bolinho que já vem pronto ali com uma data de validade muito extensa, né? E esquecemos de colocar na lancheira aquilo que realmente vai nutri-lo, né? Que é um pão caseiro, pão feito em casa mesmo, castanhas, o próprio ovo, que é um alimento super saudável, né? Tá trocando aquilo que não tem nenhum nutriente por algo que realmente, que eu falo que é comida de verdade. Tá mandando uma fruta, igual eu tô vendo aqui, essa mesa tá bem recheada, tem frutas coloridas, tem o pão integral, né, tem a torrada. Então a gente tá colocando, a gente como mãe, né, tem cuidado com os nossos filhos, tá colocando isso mesmo na lancheira deles. E como a gente não tem muito tempo, se a gente não tiver tempo, se for uma mãe que trabalha fora e tudo, tá procurando ajuda, tá procurando alguém que faça isso, ou alguma empresa que faça isso. A gente tem um projeto legal que nós estávamos desenvolvendo lá em Minasul, que é a Snack School, que é justamente sobre isso que a gente fala, que é a lancheira saudável para o seu filho, né? Isso é uma preocupação que nós mães devemos ter, né? Que aquilo ali é o alimento que vai ajudá-lo a prestar atenção na escola, porque se ele não come o carboidrato que vai ajudar a dar energia, se ele não come a proteína para o músculo, como é que aquela criança vai ter um bom desenvolvimento escolar? Né? Uma como concentração, como que a gente pode aprendizado. cobrar isso do nosso filho, se ele está levando nada nutritivo ali na lancheira dele? Né? E às vezes a mãe procura fazer essa troca, mas ela faz a troca por um outro produto que ela acha que é natural, mas é embutido também. Por exemplo, uma salsicha, um presunto, que são alimentos assim... Tem muito sódio. Sódio, né? Um alimento que não é muito recomendado o uso contínuo dele, né? Exatamente. Esses alimentos industrializados, eles vêm, assim, vem açúcar, né? Vem mascarado ali, às vezes não tem escrito açúcar. Conservantes. Vem o conservante, vem o corante. No caso dos danoninhos, é riquíssimo em corante. O próprio leite é cheio de conservante, né? Então, assim, às vezes a criança começa a desenvolver uma alergia e a gente não sabe de que é essa alergia. Vai ver a alergia veio do corante, do Danone que ele está comendo. Entendeu? Então vamos substituir, né? Eu falei mais cedo da questão do kefir, né? Que a gente pode dar para a criança como se fosse o Danone da criança, só que o Danone saudável, que é um probiótico. Você pode usá-lo batendo com morangos, que fica como se fosse uma vitamina, um iogurte mesmo, né? Colocar castanhas e tudo, que seria uma substituição muito interessante pelo Danone industrializado. As castanhas, elas ajudam muito porque elas são ricas em selênio, né? E o selênio para a criança é muito bom, né? e muito bom. As castanhas Dá são energia riquíssimas. também, né? O carboidrato, a gente fazer o pãozinho mesmo caseiro e ter o cuidado de estar preparando esse recheio sem o embutido mesmo, sabe? Fazer um creme. Patezinho de frango. De preferência um frango caipira, né? Minasul é mais fácil. Aqui não tá tão fácil assim não. Então, tudo isso eu acho que ajuda em todo o desenvolvimento da criança, não a deixar essa criança obesa, não só isso, mas no desenvolvimento psicológico, no aproveitamento do ambiente escolar, né, em tudo. E a questão que eu acho interessante nessa questão quando uma criança ela precisa dessa mudança alimentar, não colocar o peso só na mãe,
né? Porque às vezes a mãe já está tão sobrecarregada, mas acho que a família toda precisa se unir para ajudar essa criança nesse momento, né? Eu lembro um período que o André tinha 2 anos de idade, o meu caçula, e fizemos um exame, o médico pediu e ele estava com colesterol altíssimo. Então, assim, toda a família mudou, porque a gente não achava, né, Wilson? Uma mudança cultural. Não era justo ele ver a gente comendo algo, colocar né, na mesa algo que ele não pode comer. E algo que ele não ia poder. Então, assim, todo mundo se conscientizou. Naquele período era queijo magro, era coisas assim mais saudáveis. Eu acho que a família acaba se conscientizando que todo mundo precisa disso. A família toda teve um ganho, então, por causa dele, né? Pois é, todo mundo. E realmente ele conseguiu baixar. Na verdade, assim, o André, ele é um menino que tem muita fé. E mesmo com 2 aninhos, um dia a gente teve um pastor orando e ele pediu oração. Né? E eu creio, assim, que além do esforço da família, a fé dele também ajudou. E realmente o colesterol dele... Ingrediente fundamental. Fundamental, né? Que não baixava nada, viu, gente? A fé... Foi o principal. Foi o principal. E é interessante isso porque às vezes a mãe, na maior das boas intenções, ela prepara um alimento saudável. Ela faz, por exemplo, desde pequena, ela faz a sopinha com os legumes, toda aquela preocupação. Só que a criança vai crescendo e ela não vê a família comendo. Então, ela vai deixando aqueles hábitos, né? Então, para a criança ter uma alimentação saudável, eu já percebi que é preciso que a família toda tenha essa alimentação saudável. É igual eu já participei. A mãe querer que o filho tome um suco, mas o pai tomando uma Coca-Cola. Então, a gente quer vê dizer, muito isso. Aí a criança fala, não, mas como assim, né? Se meu pai pode, é saudável, eu também posso, né? Então, acho que a família toda, porque o refrigerante, na verdade, né, não falando só da Coca-Cola, mas o refrigerante em si, né, doutora Priscila, é muito prejudicial, né? Muito, para tudo, assim, eu falo que o refrigerante, ele não é benéfico em nada, né? Não tem nada nutritivo, nada, não né? tem nenhum nutriente que agregue ali. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa fala, lá em casa meu pai toma refrigerante e tudo, e as crianças acabam se espelhando no que elas veem no ambiente da casa delas, né? E acabam comendo aquilo que lhe é oferecido. Nenhuma criança nasce sabendo que tem refrigerante, né? Sabendo que tem salsicha, sabendo que tem as coisas que para ela não são interessantes, né? São pouco nutritivas. Então, no ambiente domiciliar, oferecer aquilo que realmente vai agregar para o crescimento daquela criança. Evitar os fast foods da vida, né? Exatamente. Procurar, mesmo que se coma fora, que se compre um alimento fora por causa dessa correria, a gente tem como comprar algo menos nocivo, né? Exatamente. Algo um pouco mais saudável para estar aí equilibrando dentro das possibilidades essa alimentação, não só da criança, mas de toda a família. De toda a família. Porque a obesidade infantil no Brasil, 1 em cada 3 crianças são obesas. E além dos problemas de saúde que essa criança enfrenta no futuro, elas enfrentam o bullying na escola, elas têm a sua autoestima prejudicada. Muitas crianças, ainda muito pequenas, elas já estão com depressão propriamente dita, né? Com sintomas depressivos por se achar muito gordinha, pelos coleguinhas, às vezes, fazerem piadinhas com ela. E isso pode desencadear problemas psicológicos Sim. que pode durar anos ou a vida inteira. Sim. Né? Muito prejudicial. Não, e além do que é mais importante ainda, a gente falar com vocês aí em casa, para nós também nos conscientizarmos, porque a obesidade infantil, ela nos preocupa porque são muitas doenças que a obesidade pode estar cometendo, né? Isso mesmo. Então, assim, a preocupação maior é, assim, não só enquanto criança, a gente fala da obesidade infantil, mas a obesidade é uma doença e a gente tem que encarar como isso. Porque às vezes a mãe pensa assim, eu acho tão bonitinho, criança gordinha, fofinha, né? Ele é fofinho. Tem que ver o que está desencadeando isso. Por trás dessa fofura toda existe alguma
coisa patológica ali que está prejudicando Muito perigosa. né, a Às vezes saúde da criança. não tem aquele costume igual o adulto, né? O idoso de estar ferindo a pressão e tudo. Então, assim, às vezes aquela obesidade está desencadeando uma hipertensão naquela criança, está desencadeando um problema com colesterol, né? E outras coisas, dor articular, porque o peso está sobrecarregando, né? Ela não está conseguindo correr igual as outras crianças correm na hora da brincadeira. Tem os apelidos, como a Valquíria falou, acaba sofrendo bullying. Então tem todo um transtorno envolvendo isso. Então tem as doenças de curto prazo e as de longo prazo, né? Diabetes. Exatamente. E uma criança obesa, ela tem uma chance 4 vezes maior de ser um adolescente obeso e de ser um adulto obeso. A longo prazo, essa criança vai acabar desenvolvendo uma alteração na glicose, que é o que leva a diabetes. Ela vai ter alteração nas articulações pela sobrepeso, a gente né, sobrecarrega a articulação, sobrecarrega a coluna, a questão das dermatites. Então, são vários os problemas que estão relacionados a um único problema só, que é a obesidade. Precisamos estar atentos, né? Precisamos tomar o máximo de cuidado possível. E o telefone da doutora Priscila vai aparecer aí para você que quer saber um pouco mais desse projeto, né? Que é um projeto que leva o lanche da criança na escola, né? Exatamente. A mãe escolhe qual que é o lanchinho que ela quer e esse lanchinho ele é personalizado, ele vai chegar lá na escola da criança já com o nome dela, com a série dela, já com o carboidrato, com a proteína, com a frutinha. Tudo balanceado, né? Tudo organizadinho e o seu filho vai ser um filho saudável. Hoje esse projeto só está em Minasul. Sim, a gente começou agora esse projeto em Minasul, mas ele foi muito bem aceito, esse projeto, então eu acredito que logo, logo ele já... Vai estar expandindo aqui para o Tem que vir Centro-Oeste para Goiânia também. logo. Se Deus quiser. Que bom bater esse papo sobre um assunto tão importante, doutora Priscila. Muito obrigada pelo carinho da sua presença. Foi muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez no programa, né? Vindo assim de tão longe só para nos atender. Eu que me sinto honrada, né, de estar aqui com vocês, revê-las, né? E um bate-papo tão agradável, tão gostoso. Eu espero que eu possa ter suprido e sanado todas as dúvidas. Não, acho que não. Nós vamos ter que marcar outra. Tem muitas dúvidas aí. Vamos falar sobre a obesidade. Nós podemos falar sobre a obesidade do adulto. Nós podemos falar sobre algumas dietas que estão aí em alta, moda, né? Que pode ajudar bastante, né? Estou inteiramente à disposição. Ah, coisa boa. E a gente fica muito agradecida com a sua audiência. E realmente nós temos que cuidar do nosso corpo, não só da nossa estética, mas do nosso corpo, da nossa saúde. Nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos estar atentos a isso, para que a cada dia a gente possa viver melhor. E que a nossa família esteja sempre saudável, né, Valquíria? É isso mesmo, Ilza. Estamos aí no final deste programa. Fica a nossa gratidão pela sua audiência e que você possa, a partir de hoje, oferecer aí uma alimentação não somente cheia de amor, mas também uma alimentação saudável para a sua família, porque quem ama, cuida. Que Deus te abençoe e obrigada pela presença.